picture me upon your knee, just tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody nears, just sitters or haters, no friends or relations on weekend vacations. They won't know that you have a telephone. Dear, day you break and you awake, and I will bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we will be? Você vai assistir o de Fortune. Eu também adoro. Olha, isso aqui é muito legal. Você vai assistir. Isso aqui é da década de 80, quando eu fazia sprays. Então eu usava isso como máscara. Isso aqui pode ser um cabelo do Steinberg. Né? De Fortune de hoje, nós vamos ter o prazer de conversar com a Edith Derdick, que é uma artista plástica, que é apaixonada pelas palavras, pelos gestos, pelos resíduos, pelo que a gente não vê, o que a gente descobre. E a gente vai ter o prazer de andar aqui em Pinheiros e conhecer o ateliê dela ao vivo e a cores, que agora vai virar uma residência também, né? Uma casa ateliê. Uma casa ateliê. Então vamos passear por aqui. Essa rua, é engraçada essa rua, porque essa é uma rua que sobrou do meio da toda remeleixo que fizeram para a estação do metrô. Essa é uma linha que é uma rua que sobrou e é um barato, porque assim, do lado de lá tem todos os serviços. Pedreiro, marceneiro, serralheiro, gráfica, lojinha de R$1, churrasquinho. Ai, né? É uma delícia, porque você está no mundo, né? Não está Exatamente. isolado nos condomínios de desconcentração, né? Exatamente. E do lado de cá para lá é Vila Madalena, Tomiotaki, Finac, livrarias. Aí sabe o que eu pensei? Que eu moro numa linha. É uma linha, é uma rua fronteira. Falei, como eu gosto de linha, né? Como você gosta Porque de linha. isso, é essa rua. Como você gosta de nos apresentar as linhas. Olha, pensa, essa rua é uma rua que sobrou entre o Largo de Pinheiros e a Vila Madalena. É uma novidade, né? Que você está aqui no ateliê, o ateliê residência, né? É, casa ateliê. Casa ateliê? Casa ateliê. Há quanto tempo você tem o ateliê aqui, Edith? Então, eu tô no ateliê há 2 anos e meio. E aí tá um barato essa coisa de vir morar e acordar no mesmo lugar que você trabalha, porque me lembra muito um texto do Heidegger, que fala a relação entre habitar e morar. Uma coisa é morar, outra coisa é você fazer daquele espaço um lugar de habitação, né? E você já está se sentindo habitando aqui? Porque... Sim, porque o trabalho é meio o território da gente, né? Olha, esse sistema, que é assim, tem um segredo que é o seguinte: primeiro precisa esquentar isso aqui. Depois eu aprendi num filme, Betty Blue. Lembra daquele filme Betty Blue? Uhum. E que eles falavam que tinha que botar uma água que não poderia queimar o pó. Um pouquinho antes de ferver? Então você coloca aqui, quando começar a esquentar, você passa a água aqui para não queimar o pó. Tecnologia de Fortune. Vocês estão vendo que agora já temos uma coisa assim, uma barista quase. Aí todo mundo gosta muito do café. Agora vamos ver o que vocês acham. Vamos passar ao vivo, em 3D. O café vai chegar assim sólido do lado de lá, de quem tá vendo. Vai chegar de uma forma tridimensional. Aí quando eu cheguei aqui e vi essa edícula, eu fiquei doida.
Falei, olha só que coisa mais italiana. Só que tava feio, daí eu pintei, daí fiz um monte de coisa. Com licença. Por favor. Bem-vindos. Obrigada. Bem-vindos. É incrível saber que se não tivesse feito algo, simplesmente este algo não existiria. É uma questão de se poder fazer. A arte é condicional, voluntária, artificial. A vida é incondicional, involuntária, natural. Eu gostei de pensar nesse livro porque eu tirei todos esses textos dos meus cadernos de anotações que eu ficava escrevendo enquanto eu costurava um trabalho que eu estava fazendo, que era comprido, etc. e tal. E aí, a forma de organizar o texto na imagem, no papel, é como se o texto tivesse aparecendo e desaparecendo, isso na minha cabeça, né? O texto estivesse aparecendo e desaparecendo no espaço branco do papel. Sabe, o branco, ele começa a se tornar um elemento de pausa, de fôlego, de respiro. E o texto aparece e desaparece, como se o texto estivesse alinhavando. As palavras surgiram depois das instalações, nesse caso? E quando eu comecei a escrever esse texto, eu nem fazia as instalações. Eu fazia um outro tipo de trabalho com costura. Eu costurava rolos de plástico e fazia fios intermináveis de plástico costurado. Então ele mexia muito com a ideia do tempo. Engraçado, porque parece quase uma descrição das instalações em alguns momentos, né? Você fala muito sobre costura, o tempo, os vazios. E sobre a questão da arte, né? Mas tem a ver mesmo, né? Porque a ação de costurar, ela está muito presente no meu trabalho faz muito tempo. Edith, quando você começou com artes plásticas? Eu sempre falo assim que eu tenho uma afinidade biológica com desenho. Porque eu era uma criança muito irrequieta. Era. E a primeira memória que eu tenho de mim é rabiscando uma lousa. E eu me lembro que eu rabiscava e ficava assim fascinada. Opa, eu não posso perder a água, o ponto da água. Eu ficava fascinada com o pozinho caindo do giz. Isso é uma lembrança muito antiga? Muito antiga, eu tinha uns 2 anos, até contei pra minha mãe, descrevi a situação. E ela reconheceu? E ela reconheceu. Então, assim, eu tenho uma memória quase que é uma afinidade biológica com a ação de desenhar. Eu me lembro como ser na ação de desenhar, de rabiscar. E aí, quando eu passo, assim, faço um salto quântico com o que eu faço hoje, por exemplo, as minhas instalações de esticar a linha no espaço, que é uma ação física, eu falo, continuo rabiscando. Né? Continuo rabiscando. Incorporando artes plásticas, né? Tem uma coisa que passa pelo corpo, né? Totalmente, né? Na verdade, mais do que a representação, me interessa a experiência da ação. E o resultado, que seria o representacional, ele é resultante dessa ação. Uhum. Então, por exemplo, eu nunca sei que forma final que vai ter as linhas que eu estico no espaço, os papéis que eu sobreponho, porque são resultantes de forças, da forma como os papéis se equilibram. Da sua força física agindo também ali. Da relação do meu corpo com o corpo da matéria e com o corpo do espaço. Uhum. São tudo corpos em relação. E aí chega o quarto corpo, que é o corpo do observador. Né? Que agora vamos passar para cá. Eu sei que tem como fala, o vaporzinho. Então, tem uma técnica que espero que vocês... Agora precisa de muita concentração. Porque precisa ir passando devagarinho. Mas então, a relação... E aí também outra coisa que eu me lembro muito de pequenininha, um pouco mais velha, é fazendo livrinho embaixo da mesa. Mas já escrevendo no livro ou montando? Montando. Então, eu sempre fico achando que o que a gente faz é um chamado mitológico. Madame? Que delícia, tintim. Que delícia, tintim. Tintim de café. Tintim. É engraçado que chama tea for two, mas a gente quase sempre toma café, É mesmo? Né? Olha, experimenta pra ver se não fica com gosto diferente.
Dá uma suavidade. É, ele não fica com gosto de café queimado. É verdade. Você sente que o tempo tá mais acelerado? Ah, ele tá, né? Você não acha? Eu acho que não é só a cabeça da gente, não. Acho que ele tá mesmo. Você não sente isso? Eu não sei se ele tá mais acelerado, não sei se a internet toma muito tempo da gente. Eu acho que a gente está vivendo uma época muito de pulverização, burocratização de tudo, por um lado, que dá uma trancada, e por outro, uma pulverização de tudo. Uma burocratização artística? Você acha que a arte está mais burocrata? Eu acho. Eu acho. No sentido de mais mercadológica? Mais mercadológica, a necessidade dos editais. Hoje em dia, os artistas jovens precisam saber o que é o trabalho antes do trabalho existir. Então, os editais é uma faca de dois gumes, porque você precisa montar um projeto que você nem sabe ainda o que é. Vender ele, né? Vender ele e acreditar nele. Sabe, os caras entram na faculdade já tendo que saber o que eles vão fazer no 4º ano de TCC. E tem a especulação, a arte virou um bem de consumo, virou um lugar onde você aplica o dinheiro para valorizar. Então, os jovens artistas já vêm com esse... Mas, por outro lado, eles têm uma profissionalização que eu tô aprendendo agora. Mas acho que eu prefiro ser amadora. Porque ser amadora é ser amante da coisa. Eu não quero ser profissional da arte. Não quero. Quando eu terminei o colegial, era década de 70, né, pouquinho, daí eu resolvi não estudar. Daí eu fiquei 2 anos e meio trabalhando numa escolinha de arte que eu frequentei desde os 8 anos de idade. Que você tinha Meus pais estudado lá. ficaram enlouquecidos, porque imagina, essas coisas não eram nem questão de ser alternativa, era totalmente fora. Hoje em dia a arte já é uma coisa muito diferente, já parece que é até uma escalada social, né? Sim. É uma escolha, porque a arte, ela tá... Antes tinha uma coisa de resistência a um sistema, década de 70, 80, repressão. Né? Imagina, quando eu saí da faculdade, não tinha nem livro. Não tinha livro de arte. Livro editado aqui no Brasil, não tinha contato com o artista, não tinha essa relação com o ateliê. Pós-ditadura, era uma coisa muito dos porões mesmo. Não sei se você sentia isso também com música, né? Sim, quando comecei a trabalhar com música, na época foi um escândalo, É um assim, escândalo, né? Era uma coisa na como se família. você tivesse desistido praticamente de trabalhar. É, exatamente. Né? E meus pais eram modernos e tudo, mas ainda é uma coisa diferente do que é agora, né? E a minha mãe, que sempre... Não, e aí muito engraçado, porque como eu era muito irrequieta, o que acontecia? Meus pais, todo sábado, eles me compravam um monte de material, porque eles descobriram que quando eu desenhava, era o momento que eu ficava muito concentrada e muito quieta. Então, eles compravam um monte de materiais para mim. E quando eu resolvi, depois de 2 anos e meio sem estudar, fazer artes plásticas, minha mãe virou e falou assim, mas filha, é só um hobby. Foi tão natural essa escolha, porque não foi escolha. Na verdade, não foi uma coisa que eu tive que escolher, Uma coisa que você teve que seguir. Exatamente, uma coisa que eu me rendia. Eu não podia pensar em fazer outra coisa. Então, estamos chegando aqui no Lazar Segall, na Vila Mariana, em São Paulo. Eu não conheço o Lazar Segall, olha que vexame. Primeira vez que eu estou vindo aqui, esse museu tão conhecido, famoso. Importante na década de 80, principalmente. Por quê, principalmente na década de 80? Porque teve uma atuação muito grande, tinha um cinema independente, tinha encontros, tinha oficinas, coisas que são muito comuns hoje em outros lugares. Mas naquele momento não tinha, só tinha esse museu, que era o Museu Casa e Ateliê do Lazar Segall. Então é um museu muito diferente, porque ele é aconchegante. Ele é um museu casa, museu ateliê. Vamos entrar na casa. Nossa, que demais! Essa presa, então, aqui foi uma coisa na década de 80 que foi muito frequentada. Né? Eu mesma frequentei bastante aqui na década de 80. Tudo bem? No momento nós estamos entre eles, atrapalhando. Volta Com licença. A gente estava, eles estão fazendo uma matéria, daí a gente veio Olá, aqui. prazer. Natália, A gente não resistiu a não Pipó, entrar nesse lugar lindo Pena. aqui. Então, na década de 80, esse era um grande lugar de encontro, porque tinha cinema alternativo, tinha encontros com artistas e tinha um ateliê que a gente frequentava. E... Primeira vez que você está expondo aqui, Edith? Você já expôs outras vezes? Não, aqui é a primeira vez. Porque eles inventaram esse projeto de intervenção dentro do museu.
de trazer arte contemporânea para dentro do museu. Então é um projeto novo aqui no museu. Eles estão tentando reativar e colocar de novo na paisagem da arte contemporânea. Então, o que é bacana desse museu, que é o Museu Casa e Ateliê, onde o Lazar Segal, isso aqui era o ateliê do Lazar Segal, né? E, então tem toda essa escala de casa e ateliê que dá uma qualidade muito peculiar para o museu. A gente está atrapalhando. Ok. Obrigada. Ai, gente, desculpa. Agora que eu vi que vocês estavam esperando, a gente saiu. Edith, queria que você contasse pra gente, que estão todos querendo saber desse teu lado de letrista, assim. Que você contasse como é que... Primeiro, assim, como você começou, assim? Quais foram as primeiras músicas suas que você gravou? Foi com... Não, foi incrível. Foi assim, eu sempre fui muito amiga da Nausete. A gente se conheceu na Faculdade de Artes Plásticas. E que a Ana era artista plástica? É artista ela plástica. fez artes plásticas. E eu sempre encontrava com ela no laboratório fotográfico, ela cantarolando. E eu, mulher do Paulo, Tati, que fazia parte do Rumo, toda vez que eu via o Rumo, eu falava, meu, isso é um exército de homens, precisa ter uma mulher cantora. E aí eu conheci a Ana, a gente ficou muito amiga, ela começou a cantar com o Rumo. 10 anos depois, um dia resolvemos viajar, só eu e ela, lá para Campos do Jordão, eu para fazer uma exposição, 1990, foi em 89. E ela comprou um teclado e queria começar a compor. E eu lá, trabalhando na minha exposição, ela chegou para mim, porque ela sabe que eu gostava de escrever, e história infantil, e também já escrevi vários livros sobre desenho infantil, etc e tal. Ela chegou para mim e falou assim, ai, você não quer tentar botar umas letrinhas nessas melodias para ver se as melodias dão certo? Eu falei, eu quero, vou tentar. Bom, o que aconteceu? Nos próximos 10 dias eu larguei a exposição e juntas a gente começou a compor. Olha, acho que a gente fez umas 15 canções. E ela generosamente pegou uma das canções e gravou no primeiro CD. Foi qual? Qual é a tua cara? A tua cara, ou qual é a tua? Qual é a tua? No CD do Rumo, isso já? Não, no CD da Nausete, primeiro CD da Ná. Dela. Que era assim, qual é a tua cara sempre muda sempre de lugar. Nananana, não me lembro mais. Mas tinha um lance que eu repetia sempre o último verso, o verso seguinte eu repetia a mesma palavra. E ela gravou essa canção. E o Paulo, logo depois, começou a fazer a palavra cantada. E aí foi a mesma coisa, ele virou para mim e falou assim, você não quer botar umas letrinhas, numas canções para ver se vai funcionar as músicas infantis? E daí eu não parei mais e fiz várias canções, sempre em parceria com o Paulo. Fala algumas, tem umas bem conhecidas. Foi o Rato, em parceria com ele, o Pomar, Ora Bolas, eu até dei um mote musical, que era assim, e tem a ver com a tua cara. Era assim, oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino é meu vizinho, aí vai. Aí o Rato, Trilhares, fiz algumas em parceria com a Sandra Pérez e teve uma que eu fiz com a Ana também. E aí essa é a minha grande carreira como letrista. E agora estou à procura de outros parceiros musicais. Olha! Vocês viram o que aconteceu? Que pediram para ela colocar umas letrinhas, umas melodiazinhas. E aconteceu uma coisa incrível com uma música, o Ora Bolas, com aquele oi, oi, oi. O Paulo estava num simpósio de música infantil na Colômbia e ele me ligou. Não, o simpósio não era na Colômbia, era num outro país da América do Sul. E ele me ligou emocionado porque teve depoimento de uma professora colombiana falando que teve um terremoto na Colômbia, numa vila, num vilarejo, e a cidade foi toda demolida porque era uma vila. E aí eles pegaram Ora Bolas como hino das crianças para a reconstrução da identidade do lugar. Porque fala assim, oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Ele mora lá naquela casa. Onde é aquela casa? Está no meio da rua, foi no meio da cidade, as pessoas. No meio da floresta, no meio do país, no meio do planeta. Olha! O que você acha? Você acha que é fome? Não, vazio. O que será isso, né? Aliás. Como chama esse seu trabalho aqui? Esse trabalho, ele chama Alçapão. Como se eu pudesse abrir
dentro do museu, uma porta que de dentro da terra pudessem surgir coisas, ou por onde as pessoas pudessem se esconder, ou as coisas pudessem se esconder. Então, na verdade, eu quis criar uma espécie de um enigma meio lodo, meio lama, meio informe. Aí isso foi recortado mesmo, né? Exatamente, isso daí foi recortado. E aí essa placa, ela é realmente suspensa por essas linhas. Não tem nenhum truque. Isso é incrível, porque eu achei que era uma coisa suspensa ali por alguma coisa de ângulo ali. Não, ela é totalmente suspensa por essas linhas. Essa madeira é madeira de construção, madeira tosca. E eu queria que ficasse essa... Que fosse... E essas linhas são linhas de costura mesmo? São linhas de poliéster com nylon, né, com algodão. Linhas de poliéster. E é um barato que tá vendo que elas são meio molinhas? Não parece que elas estão sustentando. Não parece. Elas têm mas é a força delas, do conjunto, que vai criando uma sustentação. Então é um barato, porque às vezes você começa a pregar, uma tensão vai passando para outra, vai passando para outra, elas vão... Seria tão bom, né? Se a comunidade fosse assim, né? Se o coletivo fosse uma coisa meio assim. E aí uma coisa que eu pedi era que não limpassem. Que deixasse o tempo agir. Exatamente. Então eu acho que agora está muito mais legal do que quando inaugurou. Porque ela parece que está totalmente impregnada no espaço. A ponto de alguns artistas perguntarem para mim, essa caixa já existia aí? Como se isso existisse aqui já. Parece o fosso da orquestra também, né? Exatamente, o fosso. O fosso da casa, o fosso do ateliê, o fosso do museu. Então eu acho que ele tem um sentido muito simbólico dentro de um museu. Né? De você abrir as portas para algo que vem do chão, da terra, do lodo, do informe, e que faz essa ligação com o céu, né? Porque isso aqui tem um lugar que é tudo varrido pela luz o dia inteiro. E às vezes, dependendo do ângulo, isso aqui, essa linha preta vira branca. Ó, ela é toda molinha. Eu fiz o logo do Palavra Cantada. Quando a Palavra Cantada começou, o logo que ficou, acho que valendo por uns 15 anos. E fiz uma capinha. Não, fiz várias. Não, fiz o Mil Pássaros, fiz Canções Curiosas, que foram, e fiz também Canções de Brincar. Não, Canções de Roda. Foram 3 capas que eu fiz. E também fiz todas as capas do Rumo com Galópido. Isso é uma coisa importante de dizer. Que foram, assim, uma parceria maravilhosa da década de 80. E Como assim você trabalhou com o Gal? Ele fazia as fotos? Não, a gente desenhava tudo junto. Toda a concepção. Naquela época não tinha computador, não tinha, então a gente fazia capas gigantes. Porque a gente ia desenhando e colando. Era uma colagem. E aí a gente montava a arte, era uma coisa gigante, assim. E aí ele pegava aquelas máquinas 6x9 e fotografava de cima e aí ficava o cromo. Tinha um objeto mesmo feito. Exatamente. Manualmente. Manualmente. Então todas as capas do Rumo a gente que fez. Isso na época foi muito forte. Na época era uma gráfica que a gente acabou inventando junto que foi muito peculiar. Você acha que quando você está trabalhando com música, ou com artes plásticas, ou com a palavra, você veste um personagem diferente ou você transita sendo a mesma pessoa por todos esses lugares? Eu acho que o que me fascina em tudo isso, por isso que eu falei que no fundo eu era uma costureira, o que me fascina, na verdade, é estar entre todas as coisas. Eu costuro coisas e pessoas, assuntos. E você costura também coisas como uma costureira tradicional? Você sabe costurar? Não. Que eu sei que você costura artisticamente, mas... eu escolhi a costura como um procedimento construtivo e estético. Mas eu não costuro um botão. E aí foi um barato uma vez que eu fui para os Estados Unidos. E aí me perguntaram, né, se costurar era uma decisão feminista. Eu me lembro que eu ouvi aquilo, eu falei, feminista? Você nunca nem tinha pensado nisso? Nunca tinha pensado nisso, essa coisa do politicamente correto, de você estar sempre defendendo alguma causa, como se a arte não pudesse ser uma finalidade nela mesma, né? Que é o que o Antônio Cícero sempre fala, finalidade sem fim, né? Ou João Cabral que fala que a inutilidade, a utilidade do fazer inútil da arte.
Né? Daí quando me perguntaram se eu era feminista, quer dizer, como se você, o fato de você usar linha de costura, tivesse a ver com uma palavra de ordem feminista. Mas a palavra sempre é muito presente, inclusive como texto mesmo, né, do seu trabalho. Você escreve bastante, né, Edith? Escrevo bastante, escrevo bastante. E você é uma leitora? Mas eu sou uma leitora meio repetitiva. Assim, primeiro que eu compro um livro, eu gosto muito de passear com o livro antes de ler. Do objeto? Com o objeto eu passei, parece que eu vou lendo por osmose, não é que eu leio. Né? Eu não sou assim uma leitora. Às vezes eu leio 5 livros ao mesmo tempo, mas assim, o que me interessa é aquela página. E às vezes eu fico só naquela página do livro inteiro. É meio uma costura. Tanto é que eu estou começando a fazer um trabalho assim, de selecionar as páginas que me interessam. Estou fazendo um outro livro, que é o livro das páginas que me interessam. Que delícia. Eu já tenho alguns exemplos aí, bom, enfim, já xeroquei aí alguns exemplos. Então, a biblioteca é uma coisa engraçada. A minha residência na Casa de Cultura Judaica, que eu chamei de Tábula, foi dentro de uma biblioteca. E a pergunta que eu lancei é como habitar uma biblioteca. Ó, de novo, o assunto habitar. E a coisa mais difícil é você organizar os livros numa estante. Porque como que eles se organizam? Por assunto, por tema, pelo volume, pelo cheiro, pela textura? Quais são regras que a gente inventa para desinventar? E aí uma vez eu vi o Augusto de Campos falando uma coisa que eu adorei, que ele falava que os livros, eles se reúnem por simpatia. Não é por A, B, C, por catalogação. Sei lá, às vezes você junta um livro com outro porque eles se atraem. Engraçado porque... Eu adoro isso. No paisagismo eu já vi umas coisas do Burle Marx falando, e ele também fala muito sobre isso, de que as plantas têm que dialogar entre si. Então não adianta você colocar coisas só meramente esteticamente separadas, né? Que elas têm que se conversar. Acho que é um pouco isso que você está falando também, do diálogo entre as coisas. São afinidades, correspondências, os acasos. Então, às vezes E uma biblioteca de uso, né? Que a gente está vendo aqui que ela está... Que tem aquela bagunça deliciosa de estar viva, né? E aí essa coisa de, às vezes, eu comprar um livro e ficar muito tempo andando com ele, até começar a ler, né? E aí não sei se isso acontece com você, tem uma coisa mágica, às vezes você está procurando uma palavra. Não acontece? Você não sabe direito qual é, que nem procurar um gosto, sei lá, você vai na feira, tem um cheiro que você está perseguindo, ou quando você começa a cozinhar, sei lá, tem você vai compondo aquela comida pelo cheiro, pela textura. E às vezes eu entro numa biblioteca, numa livraria, e você abre numa página e tem aquela palavra. Todos os livros você manuseia, Edith? Ou tem alguns livros que você dão aquele respeito, que você não quer mexer neles? Não, pelo contrário. Para mim, um livro só existe quando você abre ele. Por exemplo, isso aqui é um volume. Volume fechado, é um objeto. Quando você abre qualquer livro, pode ser de ciência, de filosofia, de literatura, manual, dicionário, atlas. Quando você abre, você inaugura o tempo. Então, qualquer livro... ele só existe quando você manuseia. O ato de manusear o livro é que faz o livro existir. Então, tanto é que agora eu estou fazendo um livro que é exatamente sobre isso. É um livro que chama Em Deslize, que é Cadê? Agora virou que eu estava com ele, lembra que eu falei dele? Você vai atrás da palavra, da origem da palavra, e de repente você vai no livro sem palavra nenhuma. Mas sabe o que é? É que eu acho que isso aqui são escrituras. Os espaços entre os papéis, para mim, são caligrafias, são escrituras. Eu vejo como uma forma de escrita. Aliás, parece uma escrita cuneiforme, uma escrita arcaica. Então, eu vejo, na verdade, a palavra está em tudo, mesmo na imagem. Não é? A palavra, ela ativa imagens mentais o tempo todo. Então, na verdade, o espaço entre a palavra e a imagem é muito íntimo. Ele é muito... Eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Muito bom. Então, estivemos aqui com Edith Derdick. Falou tanta coisa, né? Essas palavras, elas vão ficar agora ecoando na gente. Muito obrigada. Eu que agradeço demais. A Natália, querida. Picture me upon your knee, just for two and 2 for 3. Me for you and you for me alone. No
nobody nears, just sitters or haters, no friends or relations on weekend vacations. They won't know that you have a telephone. Dear, day you break and you awake, and I will bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see?